Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui na área, chegando aqui no nosso status 4 da quinta faixa do Mix Nando. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. Olha que legal aqui, eu deixei o último status, né? Deixei a mix rolando e tal, eu perguntei para todo mundo o que a gente poderia melhorar, né? E uma coisa que vai entrar em discussão aqui é o seguinte, na verdade a gente decidir terminar a mix, né, ou a gente não fazer nada também é uma ação muito importante nesse processo de produção musical. E eu sempre converso muito isso com os artistas com quem eu trabalho, né, com as pessoas mais próximas, às vezes com produtores, né, que me mandam músicas para mixar também, esse negócio da gente definir onde acaba a mix, né? Então só para a gente começar a nossa conversa aqui é o seguinte, a última mix que eu deixei, o último status, na minha opinião, já estaria pronta para ir para master, né? Esteticamente e tecnicamente também. Eu acredito que qualquer ação que a gente faça naquela outra mix, tirando alguns pequenos detalhes que eu vou comentar aqui, qualquer ação que a gente faça, a gente vai perder um pouco do impacto emocional da mixagem, tá? E eu vou comentar um pouquinho sobre isso aqui, porque a gente vai analisar alguns comentários que a galera deixou aqui, né? E na verdade nesse status aqui vai pontuar todo mundo que deu comentário aí, eu vou dar ponto, né? Porque a gente vai discutir umas coisas legais baseadas no comentário de todo mundo, tá? Então olha só que interessante, se eu colocar aqui nos comentários, a gente teve comentário do Lucas e tal, tá meio complicado de acertar, essa mix foi realmente bem difícil da galera pensar mesmo, porque é algo um pouquinho inusitado e os sons, alguns dos sons são bem prontos, né? E aí ele falou assim, acho que uma compressão e corpo nos tambores e caixa, vamos analisar isso aqui. Teve alguém também que falou o negócio da caixa, aqui ó, o Cláudio falou que manipularia a caixa, está achando fora da mix. O que acontece? A minha intenção na mix era realmente deixar essa caixa solta e mais alta, bem frouxa mesmo, porque era a intenção de criar algo meio marcial. E ela só vai dar essa intenção de criar algo marcial realmente se ela tiver nítida na frente, sem estar tão comprimida, ou seja, estando natural. Na mix anterior, na minha opinião, e para a estética que eu curto, a caixa já estava pronta, eu não tinha que fazer nada com ela. Mas as pessoas falaram para dar uma comprimidinha na caixa. Então o que eu trabalhei aqui, né, eu utilizei, deixa eu achar a caixa aqui, eu trabalhei um C4, uma compressão multibanda na caixa aqui, tá, para simplesmente segurar ela, porque não é simplesmente volume, né, então para eu tirar a caixa do foco, eu tenho que comprimir ela aí, né? Eu poderia trabalhar com um compressor normal e equalização também, mas eu consegui resolver apenas com um C4, foi só isso que eu fiz, tá? Então se você observar aqui a caixa sem nada, ela tá assim, ó, só o som da caixa solado. Com a compressão multibanda ela fica assim. Tá? Eu seguro um pouquinho a intenção dela, tá? E lembrando que todos esses comentários aqui eu viabilizei da melhor forma técnica, tá? Pra gente conseguir viabilizar a mix. Só que na minha opinião, a estética aqui a gente tira. Então assim, se eu queria criar uma sensação marcial da caixa soltona na frente, eu já perdi a sensação aqui. Então, na minha opinião, esse movimento aqui leva a mix para um outro lado que eu perco um pouco da emoção que eu estava buscando. Então a emoção que eu queria criar ali para ter aquela caixa solta nessa parte meio que conduzindo, né? Imagina o cara andando ali, né? Aqueles batalhões andando com as caixas assim, tal, tocando. Eu perdi, eu joguei por água abaixo essa sensação. Mas agora a mix cria algum problema? Não, tecnicamente ela está correta também, né? Depois a gente vai tocar a mix inteira, vocês vão ouvir. Funcionou, mas eu acho que perdeu um pouco da emoção. Então a gente tem que ter sempre um discernimento da hora de parar. Isso é muito difícil de definir e leva um bom tempo até você ter, né, essa desenvoltura técnica e a desenvoltura estética mesmo, e o conhecimento de você fazer esse cálculo, esse planejamento. Se eu comprimir a caixa, será que eu melhoro a emoção da música? A gente tem que fazer essa pergunta também. Nesse caso aqui, eu jogo a caixa para trás, né? Mas vocês lembram que em alguns dos status anteriores aí eu mexi, por exemplo, no loop A e no loop B, porque o loop A e o loop B, que era aquele som de moringa, ele estava um pouco na frente. Na hora que eu seguro a caixa, esse som de moringa vem de novo para frente. Então a coisa que eu não queria volta a vir para frente de novo. Então é uma estética que quando você pensa em apenas uma parte, você tem que sempre ouvir a consideração o que ela vai mudar no resto, né? Então, nesse caso, na minha opinião, aí entra a minha opinião de ouvinte também, né? A gente segurar, comprimir a caixa, né, que algumas pessoas falaram ali, ou tirar a caixa da frente um pouco,
faz com que a mix perca um pouco de impacto emocional. Mas não tem problema, vamos seguir aqui nos comentários que eu já vou falar mais coisas, tá? Aí a gente seguindo aqui, ó, vamos ver, tá? EQ nos pratos e vozes. Alguns movimentos eu nem fiz porque realmente iriam prejudicar a mix. EQ nos pratos é um deles, na verdade não caberia nenhum EQ nos pratos. E nas vozes a única coisa que caberia era tirar um pouco mais de ar, tá? Eu acabei não tirando porque eu acho que a voz chegou num ponto legal, mas se quisesse poderia fazer, tá? E reverb nos vocais, os vocais já estavam com bastante reverb também, não adicionei, tá? Manipulava a caixa, tô achando que está fora da mix. Foi isso que eu fiz. Basicamente eu comprimi, né, a caixa para ela afundar um pouquinho na mix. Mas assim como eu disse, eu acho que perde um pouco de impacto, tá? O Suzarte falou que tá achando o bumbo meio, sei lá, meio sem corpo, quem sabe uma compressão. Eu acho que eu comentei em um dos status anteriores também sobre o fato de compressão. Alguém tinha falado em algum status anterior para comprimir o kick. Ele falou kick aqui, na verdade, esse tambor Big Drum, né? Alguém tinha falado para comprimir um deles, ou o Big Drum 1 ou 2, né? Aqui é o mesmo caso, se eu comprimir eu vou detonar o som do tambor ou do kick, então eu nem comprimi. Como é que eu trabalhei isso? Eu subi o volume, tá? Tirei um pouquinho de alta, tá? Trabalhei um low pass filter para deixar o som, entre aspas, encorpado. Então eu criei o corpo de uma outra forma, porque se eu comprimisse eu iria prejudicar tecnicamente a sonoridade também. E acabei dando um pouquinho de low frequency effect, então eu adiciono um subgrave ali. Eu acredito que eu também tenha mudado um pouquinho o filtro aqui, eu acho que eu desci o high pass filter da mandada do Sandy aqui, né? E eu consegui criar um pouco mais de, entre aspas, corpo. Acabei tendo que automatizar, porque pelo fato de eu segurar o som da caixa nessa hora aqui, o bumbo, né, entre aspas, ou o tambor, vazou da mix, porque a gente perdeu todo aquele corpo da caixa conduzindo aqui, né? Então eu tive que segurar. Então vocês veem que eu preciso fazer, às vezes para mudar uma coisa que alguém quer, eu preciso mudar outras coisas na mixagem, né? Então o mais importante que eu recomendo quando você está ouvindo uma mixagem é parar de ouvir partes, ouvir o todo. Ouve como se fosse uma cena. Então quando você fala assim, não sei se eu posso comprimir o bumbo, tente imaginar, se você comprimir o bumbo, a música vai melhorar, tá? Então até esse momento, na minha opinião estética, né? Esses dois movimentos aqui, eles não conduzem a mix para um lugar melhor, porque na hora que a gente adiciona peso aqui, o que acontece? Aquele elemento Big Drum 2 que eu tinha falado no status anterior, que era, na verdade, o principal elemento da música, né? Os tambores, esses tambores andando são as coisas mais importantes da música, né? Então, como eu tinha comentado, esse Big Drum 2 ele vai para trás na mix, porque eu começo a dar mais atenção no Big Drum 1, porque alguém falou para dar mais corpo no Big Drum 1. Tem problema técnico? Não, eu viabilizei de forma correta a técnica, mas vocês vão ouvir depois que a intenção da mixagem muda radicalmente quando a gente muda simplesmente um elemento numa fase mais final da mixagem, né? Então a gente compreender quando parar, né? A gente tomar a decisão de fazer nada é uma decisão, muitas vezes a decisão mais acertada que a gente faz. Então nesse caso, se eu pudesse não mexer no bumbo e não mexer na caixa, a mix ficaria melhor na minha opinião. E aí, para viabilizar uma comparação, eu vou fazer a master dos dois status. Eu vou fazer a master desse status aqui com um comentário de todo mundo, eu vou acabar de comentar as outras coisas também, e vou fazer uma master do status que eu considerei esteticamente mais interessante. E a gente vai comparar depois, emocionalmente, qual que é o impacto e qual que é a diferença sonora que isso cria, que vai gerar uma discussão bem interessante. Eu acho que é legal vocês ficarem antenados com isso, porque à medida que eu fui desenvolvendo o meu trabalho ao longo dos anos, eu consegui realmente definir um ponto de eu sentir o feeling da mixagem, onde que a mixagem acaba, tecnicamente e esteticamente, e a partir de onde a masterização vai entrar para complementar, porque a gente realmente não vai conseguir ouvir o resultado final ainda na fase de masterização. A gente tem que aprender a ouvir passos à frente, isso leva tempo, e realmente é um dos pontos que eu estou tentando passar aqui no canal para abrir a mente de todo mundo, tá? Vamos ver mais comentários aqui. A gente teve um comentário do Anderson, tal, que ele falou alguma coisa do Master Bus, talvez colocando uma compressão. Só lembrando que a gente já tem uma compressão desde o começo. Eu utilizei no começo uma compressão, tá? Não mudei, não senti necessidade. Se eu comprimir mais, a mix piora. Então foi um movimento que eu nem fiz aqui, ó. Já tá com uma compressão andando aqui também durante boa parte do tempo. E tem um EQ, o único EQ que tem aqui no Master Bus, também implementado, eu acredito que no primeiro status eu fiz, foi um High Pass Filter bem lá embaixo, né?
ele está trabalhando aqui em 22 Hz, simplesmente para tirar o subgrave, né? Alguém falou também, se eu não me engano foi o Anderson mesmo, e o Fabrício também, para dar um pouco mais de agudo, corpo e ar. Também não cabe na mix, né? A gente tem o balde cheio de água, se a gente botar mais água vai transbordar. Então se a gente conseguir fazer esse cálculo, imagina o que acontece se a gente tocar essa mix, aí você pode ouvir até do status anterior mesmo. Se você der mais brilho, várias coisas vão vir para frente, né? O som da caixa vai vir para frente, o som das moringas vai vir para frente na mix, o ar, as vozes, né, vão parecer que estão um pouco mais abertas também, né? Então, a decisão de não fazer nada no equalizador master também é a decisão mais acertada esteticamente e nesse ponto tecnicamente, porque se eu fizer isso aqui, um monte de gente vai sair do lugar e eu vou ter que recompensar. Então, eu vou dar brilho aqui, eu vou ter que tirar ar da voz, eu vou ter que comprimir diferente a moringa, enfim, eu vou ter que fazer um monte de coisa. Então, a mix não precisa de ar, ela já tem o ar nela. A gente vai precisar de mais ar na fase de masterização, que é uma outra etapa, tá? Para mixagem, a ligação entre os elementos fechou, não precisa de mais nada. Tá? Você pode até fazer a comparação e tentar fazer esse treino mental. Será que é o melhor? Imagina um pouquinho mais de ar. Pega o exemplo anterior, né? E eu vou aproveitar também, além de deixar disponível essas duas masters que eu for fazer, eu vou deixar também as duas mixes, tá? Se você tiver dúvida, pode pegar depois as duas mixes e tentar aplicar um filtro nela ali e ver o que muda, né? Então você tentar fazer esse raciocínio e pensar como um jogador de xadrez é o grande lance na mixagem. Então não melhoraria eu trabalhar um ar aqui na mixagem, tá? Aí depois ele falou também, o compressor já usei e dar um ar, né? E aí também ele ficou em dúvida, né, se ele poderia trabalhar e tal. Então, respondendo ao Anderson, é basicamente isso, né? A compressão já estava rolando já, né? É uma compressão bem leve mesmo, assim como ele disse, mas já estava rolando desde o começo e não cabe brilho, né? O balde vai transbordar. E foi uma coisa que o Fabrício falou também, né? Então ele falou aqui que no ponto de vista dava um pouco mais de ar, também não cabe mais ar, só caberia na master. E na master a gente vai trabalhar um pouco mais de ar também, por consequência da compressão geral, né? Aí a gente vai comprimir essa massa e isso vai possibilitar a gente abrir um pouco mais ou limpar o médio grave, enfim, alguma coisa assim. Mas é uma movimentação de master. Então a gente começar a ouvir as etapas de uma forma diferente, né? Uma coisa legal que o Fabrício falou, os pratos podem ter um pouco mais de sustain, então introduzimos um pouco mais de sustain. Quando ele falou os pratos, acredito que seja o track, esse cymbal, aqui o primeiro, né? Então eu literalmente adicionei mais sustain, trabalhando com essa ferramenta que é muito legal. Eu não lembro se eu já tinha comentado sobre ela aqui no canal, que é o Transient Designer, que é uma ferramenta muito legal que basicamente você trabalha o shape do seu som com dois knobs, né? O knob da porção do ataque e o knob da porção do release. Então, para eu dar mais sustain para os pratos, eu tenho que reduzir um pouco o ataque, os picos, né? Então eu reduzo um pouquinho aqui no knob ataque e aumento o sustain, literalmente o que ele falou, compensa o ganho um pouquinho, porque essa manipulação aqui de ataque e sustain altera um pouquinho o ganho de saída e eu consigo manter o balanço, tá? Nesse outro prato aqui eu não senti necessidade, que ele já é um prato mais encorpado, então acredito que essa sensação que ele tenha tido esteticamente foi no primeiro prato. Essa manipulação é uma manipulação que, no meu ponto de vista, seria neutra. Ela poderia ter funcionado a partir do outro status, porque alguém pediu para melhorar e não prejudicaria o todo, tá? É uma movimentação neutra. É muito importante a gente discernir isso, né? E fazer esse tipo de movimento mental. Antes de você colocar um processador, pensa se aquele movimento vai atrapalhar o resto. É sempre isso. Quando eu estou mixando, eu estou pensando mais no resto do que no elemento que eu estou mexendo. É aquela mesma analogia que a gente faz, né? Se você está tocando um instrumento, imagina que você é um fader da mesa de som. Você sempre tem que ser o fader mais baixo. Você tem que ouvir todo mundo muito bem. Você tem que se ouvir baixinho. Você tem que aprender a ouvir mais do que falar, né? Na mixagem é a mesma coisa. Quando a gente foca muito em um elemento, você pode ter certeza que você vai prejudicar a mix. Quando você ouve aquele elemento no contexto, né, e imagina esses passos e começa a imaginar a consequência que você vai causar no todo, né, você começa a ter um discernimento sobre as ações, as melhores ações que você pode fazer, né? Então foi basicamente isso que eu fiz aqui. EQ no Master Bus levantando um pouco mais os agudos também, a mesma coisa que eu falei, não caberia mais ar na mixagem. Se eu colocar mais ar na mixagem, vários elementos vão sair do lugar, tá? Então eu vou prejudicar a mixagem. Tá, ele falou um negócio do Duduk 1
também que sai muito abruptamente. Isso aqui também é uma coisa que ficaria legal, né, a partir da outra, que é uma coisa estética, não intrusiva, né? Então eu peguei essa saidinha aqui, ó, trabalhei uma automação aqui no reverb, tá? Então na hora que o instrumento sai um pouquinho, olha só, vou solar ele aqui. Então eu dou uma empurradinha no reverb, né? Sem essa movimentação aqui, o som fica mais seco mesmo, né? E eu trabalhei também um pouquinho da automação no volume, né? Então, além de eu empurrar um pouquinho mais de reverb no final, eu empurro mais esse volume. Então, se eu tirar aqui esse movimento e eu tirar aqui esse movimento, fica assim, ó. Ele simplesmente para, né? Então foi a movimentação, na verdade foi a performance natural ali daquele momento, eu não vejo problema, mas também a gente fazer isso aqui dá uma mudadinha estética e não atrapalha a mixagem, tá bom? Então eu vou tocar aqui para vocês esse status aqui, a mix desse status onde a gente chegou. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse impacto emocional, tá? Depois vocês voltem no status anterior e ouçam esse lance que eu tô falando. Na minha opinião, a sensação que a música tem que passar é algo bem dramático, assim, é bem esse lance dos tambores, a caixa principalmente, essa caixa meio marcial, para mim é um elemento bem importante na música, né? E aquele bumbo, que na verdade, entre aspas, né, o bumbo, o tambor mais grave, ele tem o momento dele na música, mas ele não precisa ficar realçado. Esse Big Drum 2 aqui, ele é muito mais importante, né? O impacto dos tambores nesse movimento é muito mais importante. E nesse status eu acho que a gente reverteu isso, tá? Então eu quero que vocês prestem atenção nesse impacto emocional. Tente comparar a música desse status para o status anterior, né? A minha opinião é o seguinte, nesse status aqui a gente perdeu um pouco desse chão da música como um todo, né? Porque a gente passa a valorizar mais um elemento e mais outro elemento que na verdade cria uma outra estética. Tem algo errado? Não tem. É simplesmente a questão de, eu quero assim ou eu quero assado, né? Mas depois eu vou fazer a masterização dos dois status para todo mundo poder comparar e tirar as próprias conclusões. Mas na minha opinião a anterior ela é um pouco mais dramática, assim, acho que a gente consegue mais peso, assim, mais densidade, mesmo antes de eu masterizar. Então eu já consigo ouvir alguns passos à frente, eu acho que vai dar mais impacto. Mas vamos ouvir aqui e no próximo status eu vou apresentar as masters, vou deixar disponível também a masterização em Surround 5.1 para quem tiver sistema Home Theater aí e quiser ouvir também em 5.1, e aí eu vou apresentar a nova mixagem para a gente trabalhar aqui no Mixnano, tá bom? Espero que vocês curtam, continuem sempre ligados aí e vamos mandar bala, vamos lá.
Valeu, galera. Um bom fim de semana a todos.